A visão de Ezequiel, pode sentar, a igreja do Senhor. Os levitas também podem se assentar, Deus abençoe. Glória a Deus. O rio de Deus estava fluindo de dentro do templo. Ezequiel está contando uma visão que o Senhor o levou para ter. E eu quero te dizer uma coisa nesta noite, irmãos. Interessante que quando Deus quer falar, e quantas vezes Ele quer nos falar algo, Ele quer nos mostrar algo, e às vezes, quando a gente vai ministrar, quem é ministro sabe o que vou falar agora. Eu não iria ministrar essa palavra a princípio. Fui para a Bíblia várias vezes. E na última, acho que foi nessa semana, se eu não me engano, ou foi 2 semanas, que o Senhor me deu essa palavra. Ezequiel 47. E eu li, e eu reli, e várias vezes, já tinha várias vezes lido, já ministrei algumas vezes também. Só que aí, o que acontece? Ele me deu essa só palavra. E dessa vez eu não consegui nem escrever nada. Sabe o que é? Nada. Eu não escrevi exatamente nada, senão alguns versículos que ele me deu hoje. Na visão de Ezequiel, nessa visão de Ezequiel, há 3 detalhes que eu percebi nela. O templo, que as águas saíam do templo. Se a gente for para Jerusalém, era lá o templo, lá construído por Salomão e tal, e a gente sabe disso. Só que se a gente for para o espiritual, o templo é quem? A igreja. É ou não é? O templo lá, que Ezequiel viu em visão, era o templo em Jerusalém, e as águas estavam jorrando do templo, e saíam pelas portas do templo, e ele foi levado pelas portas, e as águas iam, enquanto eles andavam, ele andava com um homem, com um anjo, e ali estava Ezequiel indo seguindo o anjo, e as águas iam inundando o templo, e as portas, ia saindo pelas portas, e enquanto eles caminhavam, o rio ia subindo. Mas o templo é a igreja, e a gente sabe disso, mas a Bíblia também fala sobre isso, é claro. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Claro que eu não poderia falar alguma coisa desse tipo e não dizer o que a Bíblia diz, né? Sobre isso. Pois a nossa base é ela, que tem resposta para todas as coisas. Tem ou não tem? Então pronto, a gente tem que recorrer para a Bíblia. 1 de Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Glória a Deus. Grande é o Senhor. Olha o que diz. 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, Ezequiel, ele viu o templo físico, mas se a gente espiritualiza, e que Deus estava falando espiritualmente com Ezequiel, mostrando o templo físico, e estava apontando para nós, igreja do Senhor, que somos o templo. E em 2 Coríntios 6,18 também tem essa referência. 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 18. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas do Senhor Todo-Poderoso. Mas em uma outra tradução também. Eu vou adiantar que a gente não tem tanto tempo, mas o que eu quero dizer, o templo lá era físico, mas nós somos hoje o templo de Deus, onde Ele habita, onde Ele escolheu habitar, e as águas estavam saindo do templo. Primeiro Ezequiel vê o templo de Jerusalém, e ele vê as águas saírem do altar. Você já imaginou?
E aí Apocalipse diz que diante do trono de Deus sai o rio. Parece que as coisas do céu são iguais. Ele vai fazendo a referência na terra para o profeta entender. Olha, Ezequiel, aqui no céu também tem uma coisa que eu não posso te mostrar agora, mas eu vou te fazer alguma referência do que há na terra. Não é isso? Templo lá, físico, templo nós e templo trono de Deus, que sai água. Estão jorrando águas, e a gente vai seguir, para não perder tempo. O rio que flui é o Espírito Santo. Em João 4, 13 e 14, e no versículo 7, 38 e 39. O Espírito Santo era a água representada, o rio de Deus. O rio que estava correndo do trono de Deus. Eu lembro que Jesus falando com a mulher samaritana, no capítulo 4 de João, está escrito que ele chega cansado de uma viagem, senta-se no poço, e ali está uma mulher samaritana, e ele diz, dá-me de beber dessa água. E ela diz, como é que eu posso pegar água? Não tem nem nada para pegar água, e não posso te dar água, porque eu sou samaritana, e você é judeu. Eu não posso. Aí Jesus disse para ela assim, se você conhecesse quem está falando contigo, você pediria água viva, e eu te daria. Ela disse, Senhor, eu quero dessa água, porque ela precisava do Espírito Santo. A água que mata a sede, a água que jorrava de Jesus Cristo, que era o próprio templo. Ele era o próprio templo e ele era também o Senhor do templo. Vai entender esse mistério, né? Ele era o Deus encarnado, ele tabernaculou-se. Ele se fez templo para carregar o que Deus tem de melhor. Ele mesmo é o melhor do Pai. E o Espírito Santo estava dentro dele. Quando ele disse que eu vou para o Pai, mas eu vou deixar vocês com um outro consolador, que era a água da vida, era a água do trono de Deus, o Espírito Santo. E Ezequiel continua vendo e andando, passeando de um lado para o outro. As árvores que ele sai e ele vê são as vidas restauradas pelo rio de Deus. Eu quero só que você entenda, irmãos, há três coisas, não são, claro, tem várias coisas importantes nesse texto, mas o que me chamou mais atenção desse texto é que primeiro ele vê o templo, que para os judeus era tão importante, representava que a presença de Deus estava ali, dentro do templo. Era importante porque a arca do Senhor estava dentro do templo. Então Ezequiel, como um profeta daquele tempo, era uma referência para ele, o templo. E aí ele vê as águas, que é a representação do Espírito de Deus. E aí eu parei e comecei a, Senhor, o que é que o Senhor quer falar? E aí o Senhor disse assim, eu quero falar para os meus profetas, que é preciso sair do raso. Deus, Ele quer nos elevar para um outro nível. Talvez Ezequiel já tivesse acostumado com aquilo que ele viveu até ali, mas Deus estava dizendo para ele assim, filho, está na hora de você avançar, está na hora de você sair do raso, está na hora de você passar para outra banda, mas passar para outra banda, meu filho, precisa de passar por processos. O Senhor está falando com seus profetas que aqui estão nesta noite, que precisa avançar, sair deste patamar para um próximo nível, mas é preciso passar por obstáculos. O primeiro obstáculo que ele enfrenta é ser levado. Ele que ouvia a voz do Senhor, ele que estava sempre em direção daquilo que Deus queria, ele vai sendo levado por alguém que ele não conhecia, mas que era mandado pelo Senhor. E aquele homem começa a medir as águas, e ele já tem seus pés molhados. Mas o Senhor estava dizendo assim, filho, sai daí da beira, sai da margem. E a gente lembra do cego, né? À beira do caminho. Jesus sai de Jericó e ele está à beira do caminho. E quem está à beira, quem está à margem, não participa. Quem está à margem
fica de fora. Ezequiel precisava entrar no rio de Deus, porque Deus queria revelar para ele coisas mais profundas ainda. A igreja dos nossos dias precisa sair da beira, porque a beira é tudo tranquilo. A beira, poxa, a mensagem foi maravilhosa. Era para o fulano de tal estar aqui, não, era para nós estarmos aqui, para você estar aqui sentada ouvindo essa palavra hoje, sendo profeta de Deus. Não era para fulano, não era para você, era para mim. Deus quer nos tirar para um outro nível. Deus quer elevar o nosso nível. Está na hora de sair da beira e entrar nas águas. E aí ele molha os pés. Opa, quem sabe a água estava fria. Ele começa a andar e andar. E o homem vai medir 500 metros, um côvado. E ele vai andando e as águas começam a subir e sobe, molha os joelhos. Opa, quem sabe o profeta começa a tremer. Opa, está fria essa água. Mas precisa entrar, profeta de Deus. Precisa sair da beira. Está a caminho, mas precisa subir mais um pouquinho. As águas sobem nas cinturas e agora o profeta, quem sabe, começa a pensar: e vou voltar, não dá não sei nadar não. Pastor, eu não sei nadar, eu não posso ir. Mas Deus está dizendo: vem. Ainda falta um pouquinho, meu filho. As águas não subiram nem um pouco, só um pinguinho, você já está tremendo, crente. Mas o Espírito Santo está te chamando, me chamando nesta noite. Aleluia! Para ir para o próximo nível. E para ir para o próximo nível, tem que deixar o nível anterior para trás, porque o nível anterior nós já vencemos. Agora é hora de avançar, porque muitos estão, irmãos, realmente, nos nossos dias tem muitas pessoas paradas, porque acharam que já alcançaram tudo, que já conheceram tudo. Quem é o homem que vai conhecer a mente de Deus? Quanto mais a gente se aprofunda nele, parece que ele fica imenso, e fica mesmo, porque ele é imenso. Quanto mais a gente chega perto dele, mas ainda precisamos chegar mais perto, porque ele se agiganta, porque ele é gigante. Ele não cabe em nós, mas ele se faz pequeno para caber em nós. Coisa linda, né? E ele vai nos chamando: vem. Aí o homem vai lá e mede mais 500 metros e ele vai... As águas chegam num lugar que ele não consegue mais passar andando. E agora? Agora eu não consigo mais andar, eu preciso me lançar. Eu preciso ir para o outro lado, eu tenho que passar, eu não posso voltar, eu tenho que ir. Eu tenho que avançar, eu não posso parar no meio do caminho, senão eu vou morrer, então eu tenho que nadar. Eu tenho que me lançar, as ondas começam a balançar e tirar o meu pé do chão. Deus está tirando o pé de crente do chão nesta noite. Ele está tirando os pés do chão da igreja do São Gonçalo nesta noite, para mergulhar nas águas do Espírito. Nós só vamos sair do patamar que estamos se enfrentarmos o medo de nadar. Deus poderia fazer como Ele fez no Mar Vermelho e abrir esse rio e nós passarmos com terra seca? Poderia. Ele poderia fazer como Ele fez com Pedro e fazer Pedro caminhar sobre as águas e nos fazer caminhar sobre as águas? Poderia, mas nesta noite Ele quer que a igreja de São Gonçalo passe pelas águas nadando. E quando ele chega do outro lado, minha pastora, passei. E quando ele chega do outro lado, o homem diz: agora vamos lá, que eu vou te mostrar o que estava lá. Olha só o que estava acontecendo enquanto você estava mergulhando. O rio de Deus não parou de correr porque você estava mergulhando. Ele continuou correndo e salvando vidas e transformando pessoas. As árvores estavam verdes, as folhas estavam bonitas, tudo estava restaurado, porque aquilo que o Senhor mostrou para ele era o que ele estava fazendo com o povo, o seu povo. O que eu preciso, querido, que você entenda nesta noite é que naquele momento o profeta tinha que ter um relacionamento com Deus
que talvez ele nunca tinha tido na vida. Estava bom até ali para ele, e muitas vezes está confortável para nós. Está aqui neste lugar, está aqui recebendo a palavra, sendo alimentado, é maravilhoso, mas o sair daqui para o outro lado é difícil. É o ser jorrado, molhado, atravessar a dificuldade, chegar no outro lado e depois ser guiado novamente para a margem e ver o que aconteceu. Porque o processo aqui era nosso. Mas aí o Senhor me leva num lugar onde aquelas árvores estão crescidas. Imagina, querido, Deus estava também restaurando o seu povo. E esse rio que flui de dentro do templo, que sou eu, que é você, igreja do Senhor, ela vem restaurando o que está dentro do templo, e ela vai ser levada para o que está fora, para aquele que está lá caído, para aquele que está lá sofrendo, que está na beira do caminho, que não tem forças para mergulhar. Nós vamos até eles levar a água do céu, a água do Espírito Santo, para trazer cura, para trazer milagre, para trazer renovo. É esse o Deus que nós acreditamos, que faz o que nós não podemos fazer, mas que também usa-nos para fazer aquilo que nós devemos fazer. É cura que as pessoas precisam, seja um canal de cura. É libertação, seja um canal de libertação. É amor que as pessoas precisam, seja um canal de amor de Deus para as pessoas, porque só vamos conseguir isso se mergulharmos no rio de Deus, passarmos a nado, tirarmos os pés da nossa realidade humana, terrena, que é pequena. Como temos olhado para nossas dificuldades, irmãos. Como temos nos preocupado com aquilo que é transitório, que é passageiro, e temos tirado os olhos do céu, do que é eterno. O Senhor está nos chamando para ir mais fundo, sair do raso, sair das preocupações, sair do tédio, se levantar das cinzas, sacudir fora do arraial, colocar lenha nova para queimar, e ser o sacrifício que agrada a Ele. Igreja do Senhor, não é só vir no domingo, na quarta-feira, não é isso somente, é mergulhar nas águas do Senhor. O Senhor nos chama para um tempo de intimidade nova. Espírito Santo de Deus, o Senhor nos chama para chorar pelas vidas. O Senhor nos chama para falar do amor de Jesus para as pessoas que estão drogadas. Mas como falaremos disso se temos deixado? As águas estão lá, se movendo, mas a gente está preocupado com o que aconteceu ontem. Senhor, misericórdia de nós, Deus. Misericórdia de nós, Senhor. Deus, como estamos secos. Parece até que eu estou indo para o vale de ossos secos. O mesmo profeta que está aqui nesse momento nas águas, ele também já esteve no vale de ossos secos. Esse mesmo profeta que está sendo levado pelas águas, ele já esteve lá nos vales de ossos secos. E quando ele olha aquela situação, ele disse: meu Deus, o que é isso? E o Senhor perguntou para eles: pode reviver esses ossos? Igreja Batista Caminho das Árvores em São Gonçalo, o Senhor está nos perguntando hoje: podem reviver esses ossos? Mas como vamos responder? Senhor, tu sabes. Essa foi a resposta do profeta Ezequiel. Em outras palavras, eu estou lançando no Senhor essa responsabilidade. Mas nós ele não sabia, nós sabemos. Ele estava pela fé, mas a gente conhece a palavra. Hein? Será que o Deus de Ezequiel mudou?
Será que o Deus que ressuscitou aquele vale não é o mesmo Deus que está aqui nesta noite? Será que ainda há profetas nesta terra como Ezequiel? Deus está nos chamando hoje para ser profetas nesta terra, mas para mergulhar em Deus, para mergulhar no Espírito de Deus. Aí eu lembro que o salmista, no Salmo 46, 4 e 5, diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Deus quer nos ajudar, porque nós somos o santuário das moradas do Altíssimo. Há um rio, o rio de Deus está disponível. O rio de Deus está disponível. E aí a gente vê o rio lá, quando Jesus vai procurar a João Batista e diz assim: agora que você tem que me batizar. Você imagina só a responsabilidade de João? Seu primo. Mas ele sabia muito bem quem era que estava falando com ele. Ele disse: eu não sou digno. Eu estava assistindo essa imagem hoje de manhã, no desenho que passa. Eu fiquei imaginando, eu vi a cena, mas só que eu fiquei é claro que é muito maior. Eu imagino João olhando para Jesus e abismado, dizendo: não, sou eu que preciso do Senhor me batizar. E Jesus, humildemente, como ele sempre foi humilde, ele disse: não, você tem que me batizar para se cumprir a justiça de Deus. Para se cumprir a vontade de Deus, eu preciso descer nessas águas, representando o que os meus filhos precisam fazer, descer nas águas do rio de Deus. O que você precisa fazer, igreja do Senhor? Nos rios de Deus. Tem muita gente que está na margem, tem outros que avançaram um pouco e pararam com as águas nos joelhos, nos cotovelos, lá nos tornozelos. Obrigado, minha pastora. Parou. Tá bom aqui. Não posso ir. Não, tá bom. Se eu me envolver muito, os demônios... Olha, é engraçado que certa vez eu conversando com um amigo meu, ele já foi levado pelo Senhor. Ele falou assim: ó, há níveis de demônios, e a gente vence os demônios em níveis, e é verdade. Cada nível que o Senhor nos leva, a gente enfrenta demônios piores. A gente vence esse aqui, e a gente o Senhor nos leva para um nível mais alto, e a gente enfrenta outros níveis, outros demônios. E assim por diante. Cada degrau que o Senhor nos faz subir, o negócio fica mais estreito. Quanto mais perto de Deus, os demônios mais vão lutar. E os mais perigosos, os mais fortes, lutam contra nós. Mas nós vamos vencê-los todos, se estivermos em linha com o nosso Deus. Estamos sendo habilitados para vencer todos esses demônios. O Senhor quer nos habilitar. Irmãos, é interessante que essa palavra que o Senhor deu para o bispo, ela vai reverberando na gente. Que o Senhor tem nos habilitado, agora passando pelo rio, para atravessar. Então Ele está nos habilitando a nadar. Não sabemos, eu não sei nadar. Fisicamente eu não sei realmente nadar. E quando eu vou na praia, Diana estava falando outro dia que a gente foi na praia, eu chego num lugar que eu vejo que o pé vai soltar, eu volto para... Eu vou nadando para o lado da beira, que eu não sou besta, né? Lógico. Eu vou para o fundo fazer o que se eu não sei nadar? Mas com Deus é diferente. Com Deus a gente se lança e o resto é com Ele. Ele vai nos ensinar no meio da peleja, no meio da dificuldade. Davi não sabia lutar com as armas que Saul deu? Não sabia. Mas ele sabia lutar com as armas de Deus. Por isso ele foi. E a gente precisa ir com as armas de Deus, entendendo que quem peleja por nós é o Senhor. Sabendo que quem vai nos fazer
passar para o outro lado é o Senhor. A gente só precisa ir. Senhor, eu estou disponível, eu vou. O que é que vai acontecer depois no próximo nível, pastor? Eu não sei. O que é que vai acontecer com a senhora, pastora, no próximo nível? Eu não sei, mas Ele quer te levar para um outro nível. O que é que vai acontecer, igreja, com você no próximo nível? Eu não sei, mas Deus quer te tirar deste nível agora e te fazer subir o nível. Você orava uma vez, Daniel orava 3. Ele já estava no nível, pra gente pau, né? Que tem vezes que a gente não consegue orar nenhuma. Irmãos, é sério. A gente sabe que a correria está dificultando tanto que a gente fica, se a gente não parar um pouquinho, se a gente não estiver no lugar que a gente estiver aí, em comunhão com Deus, a gente não ora. E é tudo que o nosso inimigo quer, que a gente não ore, que a gente não busque a Deus, que a gente não leia a palavra, para que estejamos com as nossas armas baixas. Então, hoje, o Senhor está chamando os seus profetas para passar para o outro lado, mas vai passar nado. Sabendo ou não sabendo, na hora Ele vai ensinar. Mas Ele quer nos levar para um próximo nível. Está na hora de ir, de avançar para o próximo nível. Como um bom jogador, quem joga videogame sabe o que eu estou falando, né? Passa aquela fase, as fases bestas. Eu só ia até aquelas fases bobas, que eu nunca gostei muito de videogame, nunca liguei. Então eu ia para aquelas fases ali, bobinhas, conseguia ganhar alguma coisa. Quando eu não ganhava, eu largava lá. E eu ia até as fases, quando chegava a fase dos chefões, como chamam, né? Os bichos mais poderosos, eu largava, olha, não dá para mim não. Só que espiritualmente não é assim não. A gente precisa vencer. Estamos sendo habilitados para vencer. Em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe, queridos. Amém? Oh, glória. Palavra rápida, mas eficaz. Rápida e direta. Palavra rema, palavra direcionada. Essa palavra é para você. Essa palavra é para você hoje.